Foi lá em 2012, né, que eu me formei médico veterinário. Uhum. E o que me marca muito foi o compromisso que eu criei comigo mesmo de entregar ao meu pai o resultado que ele tanto sonhou e tanto batalhou em vida para mim. Às vezes a pessoa tem um excesso de amor por aquele animal e como eu vou dizer agora, às vezes o animal é bem mais limpo que muita gente. A gente bebe Coca-Cola. Quer mais o quê? A gente bebe Coca-Cola. Vai falar Eu não do gosto de sabor? Coca-Cola. Eu não Pois gosto de é, Coca-Cola. é só fundo. Eu venho de uma formação e de um início de profissão muito vendado, né? Muito direcionado a um segmento da veterinária. E quando eu fui trabalhar pelo Dr. Matheus, eu consegui abrir meu horizonte, quando eu comecei a fazer vários tipos de terapia. E as coisas vão acontecendo, né? Eu costumo dizer que isso. Nunca deixe de estudar. Nunca deixe de procurar uma nova alternativa. Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a um bate-papo com Jean Schwab, o seu espaço de boas histórias, conversas inspiradoras e conteúdos que aquecem o coração. Hoje, o nosso tema é cuidado, paixão e compromisso com a vida animal. Vamos conhecer a melhor trajetória de um profissional que é referência na região e que vai muito além da clínica. Com muito carinho, recebo o Dr. Léo Carboá, médico, veterinário, professor, pesquisador, acupunturista, clínico e cirurgião. Seja muito bem-vindo, Dr. Léo. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Mas antes, doutor, de começarmos a nossa conversa, roda a vinheta. Doutor Léo, a trajetória e motivação, né? Conta pra gente como nasceu esse seu amor pelos animais e o desejo de se tornar médico veterinário. Então, desde muito novo, né? Eu herdei esse amor e esse zelo aos animais do meu pai e também do meu avô materno. Meu pai foi uma pessoa muito ligada ao campo, meu pai foi técnico agrícola, trabalhou em inúmeras fazendas, né? Teve a sua propriedade onde ele fazia a pecuária leiteira, e eu, desde muito novo, fui inserido nesse meio e trilhei o caminho que ele sempre quis para mim, que também foi uma vontade minha. E quando você olha assim para trás, quais os momentos da sua formação marcaram você como profissional e como pessoa? Então, a minha formação foi lá em 2012, né, que eu me formei médico veterinário. E o que me marca muito foi o compromisso que eu criei comigo mesmo de entregar ao meu pai o resultado que ele tanto sonhou e tanto batalhou em vida para me tornar um doutor, um médico veterinário. Isso me marcou muito. Foi uma trajetória muito árdua para a gente aqui, de muitas evoluções de consciência também, para entender muita coisa que estava acontecendo no momento da gente. E tudo deu certo e eu consegui fazer o que tinha que ser feito e consegui, desde então, trilhar essa jornada de médico veterinário. Você imaginava assim que um dia estaria envolvido com tantas áreas diferentes dentro da veterinária? Não, então, na minha formação, eu sempre foquei muito no equino, né, no cavalo. Uhum. Sempre fui muito fechado ao cavalo. Sempre imaginava sempre trabalhar com área de reprodução de cavalo, com área de cavalo de esporte.
Mas isso aí com o tempo, né, com a formação, né, com as oportunidades e também com a abertura de consciência que a gente vai criando ao longo da caminhada, foi me dado alguns caminhos e onde eu fui percorrendo e fui tornando um médico generalista, né? Onde eu atuo desde a da medicina integrativa até a parte clínica de pequenos e grandes animais. E, assim, a atuação com grandes e pequenos animais, né? Você atua com grandes e pequenos animais. Isso exige técnicas e posturas bem diferentes, né? E como é esse equilíbrio no seu dia a dia? Eu costumo dizer que a gente tem que virar a chave sempre, né? Uhum. Hoje, por exemplo, eu estava de manhã dentro de um aras, Uhum. bem cedo, avaliando todos os animais daquele aras, fazendo uma medicação preventiva de ectoparasitas e endoparasitas, e logo em seguida eu me inseri na clínica de pequenos, dentro do consultório, onde eu fiz cirurgia, fiz atendimentos clínicos. Então a gente tem uma abordagem totalmente diferente, né? A Uhum. veterinária é um campo muito amplo, onde a gente pode atuar de várias formas e segmentos. Uhum. Viu? Cada público vai ter uma abordagem, cada tutor vai ter uma característica, principalmente dos pequenos animais. E Uhum. hoje a gente sabe que o cachorro e o gato viram membro da família. Ele não é só um animal de estimação mais. Ele é um filho. Até defendido por muitas pessoas como errado esse tipo de tratamento. Mas Uhum. quem sou eu para julgar o amor? Amor não se julga, amor se vive, né? Verdade. Então, cada Verdade. um com a sua abordagem, respeitando as suas particularidades, a gente consegue atuar em meios distintos. Uhum. Ah, e tem algum caso assim com animal de grande porte, né? Que te marcou profundamente e que possa compartilhar com a gente? Tenho. Infelizmente não é um caso muito bonito, né? De um final Uhum. muito feliz. Mas hoje a minha formação, eu fui estagiário do Dr. Mauro Reis, na Hípica do Rio de Janeiro. E eu me lembro muito bem, quando eu cheguei no estágio um dia de manhã, já tinha um animal com cólica, né? Que é uma das patologias que mais graves e mais se perdem equinos hoje é a cólica. E tinha um animal com cólica desde a madrugada e a gente começou o tratamento dele, ficamos batalhando com ele lá, até que a gente resolveu ter que fazer uma cirurgia nesse animal. Aí fizemos todos os trâmites da clínica, né, para levar o animal para o jockey para ser operado. E quando esse animal estava na mesma cirurgia, no meio da cirurgia, ele veio a óbito. Isso me marcou muito pela reação da proprietária, que era um animal vindo da França, que a filha dela ia saltar nesse animal nos grandes prêmios do Brasil aqui, Uhum. e aquilo me mexeu muito comigo. E me deu a certeza de que eu estava no caminho certo. E também me deu a certeza que nem sempre eu poderia salvar todo mundo. Mas que se eu pudesse fazer o meu melhor sempre, até a passagem desse animal para outro plano ia ser mais equilibrada e mais tranquila. Doutor, eu vou até te fazer uma pergunta que até saiu fora daqui do roteiro, mas vou fazer uma pequena pergunta. O que o senhor acha da eutanásia? Então, eu sou completamente a favor dela. Uhum. Lembrando que a eutanásia é uma possibilidade, né, reconhecida e autorizada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Não é uma prática ilegal, desde que seja feita com consciência, desde que seja respeitado o estágio terminal daquele animal. Uhum. Muitas vezes, o animal está inserido numa família e o estágio terminal desse animal causa um transtorno e uma dor tão grande àquela família e que não vai ter nenhuma solução de tratamento, aonde a única solução é a gente interromper aquela dor da família e a dor do animal. Uhum. Então eu defendo a eutanásia de forma consciente e de forma ética. O Uhum. que é a forma ética? É simplesmente você preparar o animal para a passagem dele. Sem dor, sem sacrifício, sem sofrimento. É isso que eu entendo a eutanásia dessa forma. Um dos seus diferenciais é integrar na medicina tradicional, né? Com terapias complementares. O que é laser
Laser tapeura, é isso? Laser terapia. Isso, por exemplo. O laser nada mais é que um tratamento onde a gente consegue acelerar alguns processos de cicatrização, alguns processos dolorosos, algumas inflamações. Uhum. A gente consegue também usar o laser integrado na acupuntura, que a gente chama de laser puntura. A gente vai usar o laser diretamente em pontos de acupuntura, acelerando o processo e potencializando o processo. Doutor Léo, aproveitando, olha só, e como a acupuntura e a homeopatia funcionam nos animais? Eles reagem bem? Reagem, né? Eu tenho resultados muito expressivos, tanto com a acupuntura Uhum. quanto com a homeopatia. Mas eu não sou um defensor só da técnica integrativa, sabe? Eu prefiro utilizar tanto a medicina alopática, né? O fármaco, né? E também integrar tudo isso junto a terapias integrativas para minimizar muitas vezes o efeito do fármaco e diminuir as dosagens do fármaco. Às vezes eu tenho um paciente idoso, senil, que já vem sofrendo um bombardeio de corticoides, por exemplo, desde muito novo. Então não tem por que eu continuar com esse tratamento desse animal, sendo que o ônus vai ser muito maior que o bônus. Aí que vai entrar a homeopatia, que vai entrar a acupuntura, que vai entrar a ozonoterapia, onde eu vou conseguir cessar esses efeitos colaterais e dar uma qualidade de vida melhor a esse animal. E com resultados muito expressivos. Ah, o senhor é da onde? Da Além Paraíba? Eu sou professor da Lei Paraíba. Além Paraíba. E o senhor reside aí e tem a clínica aí também, é isso? Resido em Lei Paraíba e eu trabalho em 3 clínicas, né? Sim, Do mesmo 3 unidades da mesma clínica, que sim. é a Lei Paraíba, Carmo e Santo Antônio do Aventureiro. Mais a fazenda, né? O senhor mais é Mas as fazendas na região toda aqui, os áreas, né? Uhum. Existe algum, assim, preconceito ainda entre os profissionais ou doutores, né, com relação a essas abordagens mais naturais? Eu não vou falar preconceito, eu vou falar que pode ser uma falta de conhecimento da causa. Mas cabe a gente, profissional da área, sempre trazer, quando trazer uma novidade de tratamento, também trazer conhecimento e levar a esse público as vantagens de se estar fazendo isso para o animal. A gente é formador de opinião, sabe? O veterinário precisa sair da mesmice de receitar antibióticos anti-inflamatórios sempre para o animal. O veterinário precisa hoje investigar a causa a fundo. A gente consegue ter tecnologias à nossa mão que a gente vai poder ter um diagnóstico mais concreto, mais preciso de cada caso. Então, o veterinário não pode ser mais preguiçoso. O mercado está aí. Infelizmente, a gente está no Brasil que tem uma quantidade absurda de escola de veterinária, formando gente, muitas vezes sem preparo e sem conhecimento. Até, ouvi dizer, até em veterinária EAD. Isso é o maior absurdo da face da Terra. Eu acho que foi até proibido agora, pelo menos um ponto de consenso e de inteligência do Conselho de Veterinária. Então, cabe a nós levar o conhecimento ao público, quebrando qualquer tipo de preconceito ou desconfiança de resultado. Tá? Sim. É, você desenvolve pesquisas também nessa área, né? Como é a receptividade científica? Então, geralmente, as pesquisas que a gente desenvolveu aqui na clínica, Uhum. todas tivemos ótimos resultados. Foi um estudo muito bem elaborado, sabe? Sempre com autorização do Ministério da Cultura, sempre com conselho de ética ativo, tá? E sempre para fazer atualização de pular de medicação. A gente trabalhou 3 anos intensos nisso aqui, sabe? Foi uma experiência muito legal, onde a gente pôde conhecer uma outra área da veterinária em um outro campo.
trabalhando também de forma ativa e de forma muito positiva nisso. Chegou a hora do nosso momento especial. Fique ligado, porque agora é destaque do bate-papo. A clínica veterinária que leva a sério o bem-estar animal com atendimento humanizado, técnicas integrativas e muito carinho. Sob os cuidados do Dr. Léo Garboá, Pet by Vet. Serviços completos: acupuntura, homeopatia, atendimento clínico, cirúrgico e muito mais. Conheça e acompanhe o trabalho deles nas redes sociais e fique por dentro de dicas, histórias reais e muito amor pelos animais. Pet by Vet. Cuidando de quem cuida de você e com coração. Não é isso, doutor? Isso. A Pet by Vet é uma clínica já com quase 15 anos de existência. A gente trabalha com uma das melhores estruturas da Zona da Mata Mineira. A gente tem internação 24 horas, leite de UTI, internação de infecto contagioso, laboratório bioquímico e hematológico completo, que é único aqui na região. E o nosso mentor, né, doutor Matheus Cafuri, um abraço para ele, que ele vai assistir com certeza. Um abraço. É um profissional exemplar, aonde ele exige de toda a sua equipe técnica muito conhecimento e muita dedicação no que faz. Doutor Matheus é sumidade na veterinária a nível nacional, um farmacologista de formação, aonde ele passa para a gente sempre muita confiança e muita responsabilidade nos atendimentos que a gente faz. Então, a Pet by Vet tem a sua matriz aqui em Além Paraíba e suas filiais em Carmo e Santo Antônio do Aventureiro. O santo, qual é o nome? O santo aonde? Eu não escutei o nome. Santo Antônio do Aventureiro. Fica onde, mais ou menos? Além É Paraíba? perto da Paraíba. Ah, sim. É educação e formação de novos profissionais, né? Além de atuar na prática, você também é professor. Como é para você formar novos profissionais? Então, como eu disse anteriormente, Sim. o médico veterinário tem como obrigação levar conhecimento ao seu público e também à população. A medicina veterinária vem crescendo muito e, com isso, os interessados, né, também vem crescendo e o mercado de trabalho fica cada dia mais selecionável para esse tipo de segmento. Então, a gente consegue fazer, aqui já vai para a sexta turma do curso de auxiliar veterinário, aonde a gente consegue pegar desde jovens de 16 anos até pessoas de mais idade e dar a esse público um conhecimento técnico de como se trabalhar com isso, de como lidar com o manejo do animal, seja ele pequeno ou grande animal. Como preparar um animal para o veterinário chegar no atendimento. Então a gente realiza esse curso aqui na minha cidade, através do Agrocursos, com a escola de Taubaté, São Paulo. A gente tem um braço dela aqui, onde eu sou responsável e faço as aulas. Eu também faço cursos na Unifes, em Teresópolis, na Faculdade de Veterinária, odontologia equina, acupuntura, ozonoterapia, quiropraxia, que eu também trabalho, laser terapia. Curso de extensão para universitários, né? Levando, né, além da grade curricular obrigatória, algumas coisas a mais para esse público que está vindo formar e está vindo enriquecer o mercado. Quanto mais conhecimento a gente dá ao mercado hoje, melhor fica para a gente. Mais valorizado a gente consegue a nossa profissão. Uhum. Eu lembrei agora, eu acredito que eu tenha uns 15 dias, um bate-papo com o biólogo Henrique. O senhor conhece? Já ouviu falar? Não, Não. não. Ele é biólogo Henrique. Ele é influencer digital também. Ele é muito visto no YouTube, né, nas redes sociais. E teve uma seguidora que fez uma pergunta a ele, e eu vou fazer para o senhor também. Ela perguntou que, assim, o cachorro, né? Quando a pessoa beija na boca do cachorro, o que que pode acarretar para a pessoa? Ele disse que não é legal, né? Embora muitos animais, né? Muitos cachorros são mais limpos do que o ser humano, mas tá essa preocupação sobre, né? Bactérias, essas coisas, que pode até levar à morte.
O que o senhor acha disso, sobre isso? Jane, sinceramente, se eu for entrar numa base teórica aqui, técnica, falar Hum, sobre microbiologia, sobre microbiota de cavidade oral de cão, como microbiota de cavidade do humano, a gente vai levar um assunto com uma área muito específica, muito técnica, chata. uhum. Como eu disse antes, amor não se julga. Eu Se a também. pessoa quer beijar o cachorro dela, que beije. É legal? Eu não beijo o meu. Eu não acho legal. Eu tenho minhas convicções. Mas quem sou eu para julgar alguma coisa desse tipo assim? O certo é você saber diferenciar o animal do ser humano. Isso não é dizer que você não ame o animal. Não é isso. Mas eu não vou julgar quem faça isso. Às vezes a pessoa tem um excesso de amor por aquele animal. E como eu vou dizer agora, às vezes o animal é bem mais limpo que muita gente. A É. gente bebe Coca-Cola. Quer mais o quê? A gente bebe Coca-Cola. Vai Eu falar não do gosto de sabor? Coca-Cola. Eu não Pois gosto de é. Coca-Cola. Você só fuma. É Faz verdade. uso de tabaco, de nicotina. Vai falar de boca limpa? É. Não Sabe tem como, que né? tem coisas mais importantes, né? Né? E assim, né? Eu lembrei agora, né? Da minha. Quando eu mudei para cá, a, aonde que eu moro, né? É assim, tipo mata, né? E, e eu tinha uma cachorra muito bonita, vira-lata, e ela foi picada pela cobra. E ela, e ela ficou uma semana agonizando, né? E não percebemos, né, que ela tinha sido picada pela cobra. Achávamos que ela tinha se machucado pela aquele arame, né? Eu não sabia. Aí, quando percebemos, ela já estava já bem debilitada. E ela gostava muito de mim. E eu, foi no sábado, me lembro como fosse hoje, e e foi tarde demais o atendimento para ela, né? E aí ela, agonizando, agonizando, eu cheguei para ela e falei, Amarelinha, eu vou ficar bem. Pode ir, que eu vou ficar bem. E ela deu o último respiro e foi. Então eu acredito que o amor, né, o amor é, é inexplicável, né? Eu tenho um grande amigo que chama João, que me ensinou a seguinte coisa: que o amor cura tudo. Então, até numa fase terminal de dor e sofrimento, o amor é capaz de curar. O amor, né, é capaz de curar. Tem isso para te falar sobre a sua cachorrinha. Você a curou quando você a amou da forma que você amou ela. Você levou a cura a ela através do seu amor. A forma E mais simples e bonita que podia existir. ela era abandonada, né? E eu morava em São Gonçalo e ela foi abandonada, né? Tomava conta de material de construção. E ela ganhou filhote e eu peguei, né? Nós pegamos uma filhote e ela ia atrás da filhote, entendeu? E aí pegamos e adotamos, né? E ela ia. E ela sempre. Eu vinha de ônibus, quando eu mudei para Friburgo, ela ia no ponto, ela rodava antes de eu sair do micro-ônibus, ela rodava e esperava sentada, todos os dias. Ela era muito inteligente. Tem casos que são realmente de emocionar a gente, né? Essa relação que o animal cria com o ser humano. É, verdade. Eu tô... E tem bastante tempo que ela já faleceu, entendeu? Mas marca a gente, né? E Com quais, certeza. e quais os valores, né, você acredita que um bom veterinário deve ter desde a sala de aula? Eu acho que a consciência que garante cada caso é de suma importância. Uhum. E, acima de tudo, no mundo hoje que a gente vive,
tanta discórdia, né? Falar de ética é muito importante, sabe? Então, o principal valor quando se entrega a um paciente, ele não tem capacidade de se precificar. Quando você entrega ao tutor do animal um valor do seu trabalho, um valor do seu atendimento, tudo fica mais tranquilo, sabe? E mais leve. O dinheiro é importante para todas as profissões. Tá? Você cobrar o seu trabalho, isso não é errado de forma alguma. Mas desde que você cobre com ética, você cobre pela exatidão do seu trabalho. Então, como a veterinária vem crescendo demais, e também o número de profissionais também vem crescendo, o que eu mais luto hoje, eu sempre falo nas minhas palestras, nos cursos que eu vou dar, sobre o nosso valor. Porque a gente participa de uma profissão, a gente é formado para exercer uma profissão que não tem preço, tem valor. Lidar com vida tira totalmente o preço apenas da coisa. Lidar com vida, lhe dá valor. Então, a importância de valorizar a profissão a cada dia e tentar desmistificar muitos profissionais que fazem a coisa de qualquer jeito, só para ganhar o dinheiro, tentar tirar esses profissionais do mercado e, acima de tudo, tentar conscientizar eles que eles podem fazer melhor, é o grande passo do avanço da profissão hoje. E, assim, o que mais preocupa você no perfil dos alunos que chegam hoje aos cursos técnicos ou superiores? Jane, sinceramente, o que mais me preocupa é a baixa formação básica. Uhum. O erro não está na universidade somente. O erro tá lá atrás. A gente vem de uma cultura no nosso país que se emburrecer, né? Vamos falar assim, virou uma forma de manter certas políticas de controle de poder. Então, você emburrecendo a população a cada dia, é mais fácil manipular a grande massa. Então, quando a pessoa já chega lá na sua idade de fazer um curso superior ou um curso de nível técnico, ela vem muitas vezes bloqueada de certos conhecimentos básicos daquilo ali, que vai deixar o profissional da universidade, o professor, no caso, ter que se preparar para ensinar o básico, ao invés de ter que ensinar o verdadeiro valor da profissão. E aí, nesse caminho de você perder tempo com o básico na formação do profissional e deixar de falar do valor, a pessoa cai nesse meio, nessa lacuna, onde ela vai gerar só o preço. Entendeu? Entendi. Tem algum recado que você costuma dar nas primeiras aulas e que carrega como filosofia? Olha, eu aprendi uma coisa com o meu mentor. Eu falo meu mentor, que é o veterinário que eu me espelho hoje, que é o Dr. Matheus Capuri, que o estudo tem que ser compulsório e obrigatório. Eu venho de uma formação e do início de profissão muito vendado, né, muito direcionado a um segmento da veterinária. E quando eu fui trabalhar com o Dr. Matheus, eu consegui abrir meu horizonte. Eu comecei a fazer vários tipos de terapia. E as coisas vão acontecendo, né? Eu costumo dizer que isso. Nunca deixe de estudar. Nunca deixe de procurar uma nova alternativa. Porque a medicina veterinária, né? Ela não é matemática. Quando a gente tiver a consciência, que é uma coisa que a homeopatia me trouxe, que é melhor tratar o ser do que tratar a doença, a gente vai conseguir ter um avanço muito grande na medicina veterinária. Cada ser é um ser. A homeopatia fala muito disso, né? É a terapia do simílio, né? O semelhante trata o semelhante.
Na entrevista homeopática que a gente faz com o paciente, cada caso é um caso. Cada diarreia, por exemplo, pode ter um caso dessa diarreia. Cada problema de coluna pode ser um caso em um animal idoso. Cada incontinência urinária no animal idoso pode ser um tipo de tratamento. É por isso que eu gosto muito da homeopatia. Porque através da entrevista homeopática, a gente consegue enxergar o ser e tratar exatamente aquele ser. Então isso aí é uma outra coisa que me motiva muito. Agora vamos falar do seu trabalho no setor de zoonoses, né, da Prefeitura de Além Paraíba. O que envolve exatamente essa função? Então, eu me desliguei da prefeitura nesse ano, Ah, né? sim, sim. Em janeiro eu me desliguei da prefeitura, mudou o governo aqui, o atual prefeito tinha a equipe dele já formada, então ele seguiu com a equipe dele. Mas nosso trabalho no governo anterior, né, quando eu exerci por 5 anos o cargo lá de chefe da setor de zoonoses, eu trabalhava mais na parte de conscientizar a população, evitando maus tratos, levando a população mais carente ideias, né, de melhorar o tratamento do animal, fazer algumas castrações sociais que a prefeitura nos proporcionava. Tinha um canil aqui de um professor na minha cidade aqui que a gente dava um auxílio, entendeu? Eu trabalhei basicamente isso. E também as zoonoses existentes, né, e trabalhando nessa área, né, de controle disso. Quais os maiores desafios nesse setor, assim? A população compreende a importância da prevenção? Ou... Olha, o maior desafio de se trabalhar em setor público é o próprio setor público. É. Muitas vezes a gente ficava impossibilitado de realizar algumas ações porque tinha que pedir, vamos falar de um modo corriqueiro, pedir bênção a N pessoas. Aquela ideia se perdia, aquele comunicado se desviava. Então, eu acho que quando se trata de setor público, de trabalho em prefeitura, em estado, governo, algo do tipo, eu acho que a burocracia atrapalha muito, sabe? Muito, muito mesmo. E o maior desafio, falando a nível ativo do exercício da profissão, para mim é conscientizar a população de que a solução de animal na rua é a castração, que a solução de não ter animais peçonhentos em casa é a limpeza, é a organização, é a higiene. Muitas vezes você tem que levar uma população menos esclarecida uma forma de ela entender alguma coisa que não vá ser agressiva para aquela família. Então, isso tudo é uma coisa que tem que ser muito bem elaborada e muito bem trabalhada. Eu estou feliz que aqui na minha cidade hoje a profissional que tá no setor de excelente capacidade, uma pessoa do coração muito boa, doutora Aninha Lara, minha amiga, faz um papel importantíssimo na cidade aqui em relação a isso. Também a educação, né? Também plantando isso na educação, né? Na escola, né? Os alunos levam para os pais, né? Essa prevenção, esses cuidados, né? É importante também, né? Aliás, a Aí a gente vai união, né, voltar, doutor? A união, a né? gente vai voltar, a gente vai voltar lá na outra frase minha, que preferem emburrecer a população. É, Como que se faz isso? Cessando a informação. Então, se essa informação vem desde lá do colégio, para a criança chegar em casa, falar, papai, mamãe, o meu cachorro não pode ficar amarrado numa corda de 30 centímetros. Entendeu? Um exemplo? Só que a gente não consegue fazer tudo sozinho, sabe? A coisa fica meio difícil de a gente trabalhar por isso. Pela burocracia, pela falta de investimento na área também, porque a causa animal, infelizmente, virou bandeira política. é. E eu não respeito político que fala de causa animal. Isso é uma opinião minha. O verdadeiro protetor animal, ele nunca vai ser o político de profissão. Se é que pode falar que política é profissão. Eu acho que existem várias formas de se fazer política sem ser político.
Exatamente. Existem várias formas do ser humano, do cidadão, fazer política sem ser político. Desde quando ele vai misturar a causa animal com a bandeira do partido político, de um segmento político, de um cargo político, eu acho que ali já acaba tudo do primeiro sentido da causa animal já se perde. E como fazer parte dessa estrutura que protege não só os animais, mas a saúde coletiva da população, né? Quando o senhor trabalhava. Então, a principal função, né, das zoonoses é você não deixar acontecer a infecção de algumas patologias, de algumas doenças que o animal transmite ao homem, Uhum. sabe? E exercendo essa função, o principal ponto de você realizar isso é você levar conhecimento às pessoas, entendeu? Prevenção é o principal ponto. Prevenir. Não deixar acontecer é a saída para tudo isso. É que aqui a gente sempre diz, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Sempre. Sempre. Sempre, né? Então, doutor Léo, há alguma campanha que você gostaria de ver fortalecida nessa área? Sim. Principalmente a mais eficaz, ao meu ver, que é a castração de animais de rua, ou, e também, né, não é ou, né, e também a castração de animais de pessoas de baixa renda. Eu acho que isso em qualquer município do nosso país é de suma importância para a gente evitar abandono, evitar maus tratos, evitar superpopulação, evitar acidentes. E a melhor forma de se controlar uma população de canino e felino, vamos falar assim, é não deixar essa população procriar de forma descontrolada. Então a castração é a única solução viável, ao meu ver, para dar dignidade a todos esses animais. Doutor Léo, você também atua como RD da Associação dos Comerciantes de Carne da cidade e supervisiona o abate de bovinos e suínos, né? Muita gente nem imagina essa função. Como ela funciona e qual é o seu papel? Então, o veterinário que trabalha com vigilância, né? Com vigilância sanitária, né? Vigilância do animal, a gente trabalha com o objetivo de levar a população a carne de qualidade, levar um alimento de qualidade à mesa do cidadão. Então, o nosso trabalho vai desde da inspeção antemortem, quando o animal chega ao abatedouro, ao frigorífico, ao matadouro, como quiser falar, e também da inspeção pós-mortem, que é onde se inspeciona as carcaças dos animais. Entendeu? A carcaça vai ter suas particularidades, aonde você pode liberar ou condená-las para o uso, para o consumo humano. Então, essa inspeção que a gente faz diariamente lá no abatedouro aqui da cidade. E qual é a importância do abate legal e supervisionado para a saúde da população? Principalmente o controle de zoonoses, né? O controle de doenças que possam ser transmitidas ao homem através da carcaça do animal. O exemplo clássico é a tuberculose. Doutor Léo, por favor, suas considerações finais. Primeiro, eu quero te agradecer a oportunidade de trazer aqui, né, ao seu público, ao público da internet, a esse público tão grandioso que vai só crescendo, crescendo, informações pertinentes, né, à nossa atuação, ao nosso campo de trabalho, ao que o veterinário pode vir a fazer, né, pode vir a somar na sociedade. Doutor Léo, foi uma honra enorme conversar com você. Sua trajetória mostra que o amor pelos animais pode se transformar em missão, em dedicação e transformação de vidas, né? E você, que nos acompanhou até agora, não esquece de seguir a gente nas redes sociais que estarão aqui na descrição, no link do link, estará aqui na descrição do vídeo. E para mais conteúdos como esse e para acompanhar de perto os bastidores do nosso bate-papo, que irá aparecer aqui na tela e também na descrição. Obrigada pela companhia de sempre
Doutor, muito obrigada. Ó, vou te convidar para outra vez, hein? Pode ficar à vontade, vai ser um prazer. O prazer todo é nosso. E muito obrigada pela sua companhia de sempre e até a próxima, com mais histórias que tocam, informam e nos conectam com realmente o que importa, né, doutor? Isso aí. Muito Boa obrigada a noite a todos. todos aí, bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que você vai ver.